Família Pedri no Brasil. Isidoro Pedri nasceu no dia 7 de maio de 1855, na localidade de Cagno, região de Trento, no norte da Itália. Filho de Giacomo Pedri e Felicita Preti Pedri, deixou seu país de origem em 1875, com 20 anos de idade, acompanhando sua futura esposa, Madalena Negerbon, e seus futuros cunhados, Frederico Negerbon e Agatha Negerbon, casada com Isidoro Preti, e mais alguns imigrantes que aqui chegando desembarcaram no porto de Itajaí e se instalaram na região do distrito de Rodeio, que na época pertencia ao município de Blumenau. Em 31 de março de 1878, Isidoro Pedri casou-se com Madalena Negerbon. O casamento foi realizado na Igreja São Paulo Apóstolo em Blumenau, atual Diocese de Blumenau. Mais ou menos em 1893, Isidoro Pedri chegou a Jaraguá do Sul para cuidar do terreno do irmão da sua esposa, o seu cunhado Frederico Negerbon, que foi vítima da Revolução dos Federalistas de 1893 e o mesmo foi degolado. A esposa de Frederico com seu filho haviam voltado para a Itália. Então, nessa época, Isidoro resolveu instalar-se definitivamente em Jaraguá do Sul, na Barra do Rio Molha. Isidoro chegava de mudança com a família que já possuía os seguintes filhos. Raquel Pedri, nascida em 5 de maio de 1879, casou-se com Hermínio Nicolini, faleceu em 22 de agosto de 1938. Amália Pedri, nascida em 22 de janeiro de 1881, casou-se com Domênico De Marchi, faleceu em 1º de novembro de 1964. Giocondo Pedri, nascido em 23 de março de 1883, casou-se com Maria Preti, faleceu em 4 de junho de 1957. Irene Pedri, nascida em 22 de março de 1886, casou-se com Frederico Curti Alberto Vazel, faleceu em 18 de fevereiro de 1958. Cezino José Pedri, nasceu em 11 de janeiro de 1887, casou-se com Teresa Schultz, faleceu em 29 de maio de 1960. Isidoro Pedri Filho, nascido em 6 de dezembro de 1888, casou-se com Celestina Pavanello, faleceu em 22 de maio de 1964. Manuel Domingos Pedri, nasceu em 22 de março de 1890, casou-se com Ana Preti, faleceu em 4 de novembro de 1967. Severino Pedri, nasceu no dia 11 de março de 1891, casou-se com Ana Fischer, faleceu em 15 de dezembro de 1969. Júlio Pedri, nascido em 31 de janeiro de 1892, casou-se com Amélia Negerbon, faleceu em 31 de agosto de 1874. Em Jaraguá do Sul nasceram seus 2 últimos filhos. Henrique Pedri, nasceu no dia 5 de julho de 1896, casou com Ana Dunker, faleceu em 6 de dezembro de 1978. E Antônio Pedri, nasceu no dia 5 de julho de 1896, casou-se com Marta Schultz, faleceu no dia 16 de dezembro de 1993. Do casamento nasceram 11 filhos, 8 homens e 3 mulheres. Pedri, homem de dinâmica atividade de visão, canalizou as águas captadas que atravessavam a propriedade do seu cunhado falecido, Frederico Negerbon, e do seu próprio lote, requerido em 1895, para o consumo geral do seu estabelecimento, que aos poucos eram formados por engenho de açúcar, aguardente e farinha de mandioca. Em março de 1897, Isidoro Pedri inaugurava a primeira fábrica de cerveja em Jaraguá do Sul. Era cerveja à base de arroz, na época, muito conhecida pelos moradores da região. A cerveja era vendida em dúzia e vinha vedada a rolhas de cortiça importadas de Portugal. Por volta de 1900, construiu uma ampla casa de alvenaria. Em sua residência, os padres franciscanos de Rodeio celebravam missas até que saísse a capela do Rio Molha. Isidoro e os filhos adultos Giocondo, Isidoro Filho e Severino ajudaram também na construção da estrada de ferro que ligava São Paulo ao Rio Grande do Sul, chegando no quilômetro 119, próximo ao pé da Serra do Mar. Enquanto isso, a família trabalhava e zelava os negócios, sob supervisão da senhora Madalena Negerbon Pedri. Seu filho, Júlio, instalou uma pequena fábrica de cutelaria. Entre vários tipos, salientou-se o canivete da marca Estrela Cometa, que se tornou afamado. Corte invejável.
Com o progresso chegando em Jaraguá do Sul, se instalava a segunda cervejaria na cidade, com a marca que rapidamente deixava todas as outras para trás. E com o desenvolvimento que o recém-inaugurado trem de ferro proporcionou, assim as instalações foram ampliadas sem temer a concorrência. Isidoro fechou a fábrica de cerveja e vendeu os maquinários para Indaial e continuou com outras atividades. Isidoro Pedre faleceu com 84 anos no dia 6 de março de 1939. Sua esposa Madalena faleceu 8 anos antes, com 77 anos de idade, no dia 12 de dezembro de 1931. Eles estão sepultados no cemitério da Barra do Rio Cerro. Isidoro Pedre foi o patriarca da família Pedre no Brasil. Seus 11 filhos casaram-se e a árvore genealógica foi se ramificando. Atualmente, a família Pedre está distribuída por todo o Brasil, mas a maior parte se concentra na região onde Isidoro escolheu para se instalar, aqui em Jaraguá do Sul. Nos últimos anos, os descendentes da família Pedre se reúnem em Jaraguá do Sul para um encontro de confraternização e assim a mais nova geração conhece a história dos seus antepassados.